Quando olhamos para a história da América Latina no século XX, não vemos apenas pobreza. Vemos uma ferida aberta. Campos extensos sob sol escaldante, onde mãos calejadas plantavam esperança e colhiam abandono. Cidades que cresciam desordenadas, ladeadas por cortiços onde crianças aprendiam que sobreviver era mais urgente do que sonhar. A igreja, enraizada havia séculos na alma do continente, parecia distante. Altares imponentes, bispos respeitados, mas um evangelho que soava frágil diante da fome, das sirenes e da repressão. Nesse vácuo, algo começou a germinar. Nos anos 1950 e 60, teólogos, padres e bispos reuniam-se em salas abafadas pelo calor tropical e pela urgência moral. Perguntavam se a fé cristã não deveria ser mais militante, se o reino de Deus não poderia começar aqui mesmo, com pão na mesa e dignidade no trabalho. Em 1971, essa inquietação ganhou voz impressa. Teologia da Libertação, de Gustavo Gutierrez. O livro chamava a ação e propunha ler a Bíblia a partir dos pobres. A fé, dizia, não era apenas contemplação, mas transformação radical da realidade. Logo, nomes como Leonardo Boff, John Sobrino e Hugo Asman ampliaram a proposta. O reino não seria promessa distante, mas projeto político, histórico, social, nascido do chão latino-americano. Nas comunidades de base, Jesus deixou de ser apenas Salvador e tornou-se o primeiro revolucionário. O camponês explorado, a empregada humilhada, o operário sem direitos foram proclamados os novos cristos da história. Termos como consciência de classe, estrutura opressora, luta revolucionária e dialética invadiram sermões e salas de aula. A cruz virou bandeira, o altar, palanque. Por trás, uma influência invisível, Karl Marx. A análise marxista tornou-se ferramenta oficial de leitura da realidade. O pecado passou a ser estrutural, o inferno, a desigualdade, e o céu, a utopia sem classes. A linguagem permaneceu cristã, mas o conteúdo se transformava. Muitos fiéis, emocionados, não percebiam que um Cristo revolucionário tomava o lugar do Cristo Redentor. Roma, porém, percebia. Na Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger lia relatórios, escutava bispos e via nessa teologia uma redefinição da fé. Não era simples debate. Tratava-se da identidade do cristianismo. Enquanto sacerdotes marchavam com guerrilheiros, o Vaticano interrogava discretamente teólogos e abria processos. Mas o movimento só crescia. Era hora de falar alto. Em agosto de 1984, saiu Libertatis Nuntius, instrução que reconhecia a legítima luta por justiça, mas denunciava a mistura da fé com o marxismo. Reduzir a salvação à libertação política, advertia o texto, esvaziava o cristianismo. Cristo não podia ser apenas símbolo de classe. Quando isso acontecia, já não era Cristo. Teólogos reagiram com declarações de obediência que mal escondiam sua determinação em continuar. O marxismo explícito cedeu lugar a expressões como análise crítica da realidade. O Cristo revolucionário virou Jesus histórico, comprometido com a justiça social. Comunidades e seminários persistiram em formar lideranças com o mesmo DNA ideológico, agora vestido de pastoral engajada. A teologia mutava-se como vírus, adaptava-se para sobreviver. Nos anos 1990 e 2000, essa mentalidade infiltrou-se em partidos, ONGs, movimentos juvenis, universidades e até documentos episcopais. Na cultura popular, canções e peças mesclavam slogans políticos com linguagem religiosa. Catequistas citavam mais Paulo Freire que Santo Tomás. Homilias falavam de empoderamento e estruturas, raramente de pecado e graça. A fé virou ferramenta de conscientização social,
não de conversão pessoal. Quando o discurso revolucionário perdeu apelo, surgiu nova transformação. O vermelho operário trocou-se pelo verde da floresta. Narrativas indígenas e ecológicas passaram a contaminar a liturgia, numa mistura de símbolos cristãos e ritos ancestrais. Durante o Sínodo da Amazônia de 2019, a veneração da Pachamama dentro do Vaticano escandalizou, mas para quem conhecia a trajetória da teologia da libertação, era o desfecho lógico, a substituição do Cristo histórico por qualquer ícone de luta ou ancestralidade. O resultado foi uma crise de identidade. A fé, outrora centrada numa verdade eterna, reduziu-se a instrumento de transformação social. O altar transformou-se em tribuna, a missa em ato de resistência. Jesus é ora migrante, ora ambientalista, sempre ajustável às causas humanas. Homilias falam pouco de céu e inferno, muito de escuta e diversidade. Fiéis se afastam, julgando conhecer o cristianismo, quando mal ouviram o anúncio genuíno do Evangelho. No entanto, Jesus não veio instaurar sistema político nem fundar partido. Veio libertar o homem de algo mais profundo que injustiça econômica. Veio libertá-lo do pecado e da morte eterna. A libertação verdadeira começa no coração convertido, ajoelhado diante da cruz, que não é símbolo político, mas sacrifício real. A igreja existe para guardar essa verdade. Quando a troca por ideologia traz sua missão. Se ansiamos por justiça, precisamos de santos, não de slogans. Se desejamos liberdade duradoura, precisamos de conversão, não de revolução. Se queremos oferecer pão aos pobres, precisamos antes dar-lhes o pão do céu. Se esta narrativa abriu seus olhos, compartilhe com quem ainda acha que Jesus foi só um líder social. Inscreva-se no canal, porque aqui a fé católica é contada sem filtro, com história, verdade e coragem. E nos comentários diga-me, você já notava até onde a teologia da libertação chegou, ou ela ainda estava disfarçada? A gente se vê no próximo episódio. E até lá, permaneça firme na fé que liberta.